Então, voltando depois desse corte seco que tivemos, para a importância dessa mudança, né? Então, de queixa escolar para fenômeno escolar, né? Mudar o foco da psicologia escolar e abandonar o foco na queixa e no fracasso escolar foi de extrema importância para uma psicologia crítica que não se volta para apenas um fragmento, mas sim para um conjunto complexo que compõe o universo escolar. Assim, podendo finalmente atuar de forma completa, levando em conta todas as questões que transpassam a escola, seu indivíduo, e não apenas alunos problema. Então, quando a gente estava, o foco era queixa escolar, estava assim, ó, bem fechadinho assim. Aí, quando a gente muda para o processo de escolarização, faz isso aqui, ó, entendeu? E isso é muito importante porque faz com que pare o foco na produção, né? Tipo, esse aluno aqui tem fracasso escolar, ele não está tendo uma boa produção escolar, etc. Tipo, que aí seria uma visão adaptacionista. E não, né? Não é mais sobre isso, é sobre os processos de escolarização, né? Em que contexto que esse aluno está inserido, o que ele sabe até agora, qual é a relação dele com os professores, etc, etc. Sabe? Então, essa mudança de queixa escolar para fenômeno escolar na década de 80 é muito importante por causa disso. Aí, né, nessa crítica, vem uma nova atuação, né? O psicólogo escolar atua, em primeiro lugar, de acordo com o papel de educador. Seu objetivo básico é ajudar a aumentar a qualidade e eficácia do processo educacional, que a gente já tinha falado antes, através dos conhecimentos psicológicos. Ele está na escola para ajudar e planejar programas educacionais. De modo geral, busca-se, a partir dessa nova orientação, novas formas de pesquisa, produção e de conhecimento e atuação que tenham imbricadas as dimensões teóricas e práticas, e, sobretudo, praxis de compromisso ético-político com as questões educacionais, escolares e sua melhoria. Então, aqui, a psicologia escolar se torna uma área muito mais saudável da psicologia, né? Juntando teoria e prática, né? E usando isso para benefício da escola, né? Da melhoria do sistema de ensino, sem perder de vista o compromisso ético-político, né? Então, é uma constituição muito melhor, muito mais estruturada. Aí vem o sexto período, que é de 1990 até 2000, a visão individualista que é quando houve a mudança, né? Então, quais são essas mudanças, né? Foi um período de transição, a década de 80. Aí, a década de 1990 acontece daqui, né? A visão do individualista da psicologia educacional e escolar tradicional passa a ser substituída por uma preocupação com o processo educativo de modo mais amplo e com as redes de relação constituídas no interior da escola. Então, para de ser, tipo, um indivíduo que a gente vai analisar ele de forma individualizada, não. É um indivíduo dentro de várias redes sociais e relações constituídas no interior da escola, né? Então, não é só educação, é a escola também, né? Como um ambiente sociável. Aponta-se a necessidade de superação de modelo clínico médico e de atuação bem como de referencial psicométrico, como basilar da prática. Então, o modelo clínico médico é ruim na educação porque cria um estigma de aluno problema, né? Esse aluno aqui tem tal doença, então nós vamos medicá-lo, etc. Então, esse é o problema do modelo clínico médico na educação, entendeu? Ele é necessário, a psicanálise é necessária, a psicometria é necessária. Todos esses elementos são importantes na nossa sociedade, mas como eles eram usados anteriormente, eram muito nocivos para a educação, sabe? Então não é que eles são problemáticos e tal, não, é o jeito que eles eram usados que era problemático, sabe? Eles trazem um movimento muito perigoso, um movimento higienista de adaptação, que é muito prejudicial para a escolarização. Além disso, o foco individual e da ideia de trabalhar como problema de aprendizagem com famílias desestruturadas e carência cultural, cede lugar à concepção de fracasso escolar e, posteriormente, a problemas de processo de escolarização e atuação junto com queixas escolares. Então, o problema não está no indivíduo, o problema está no processo de escolarização
Então, vamos entender, né? Se esse aluno aqui não está indo bem, vamos entender como que é a relação dele com o professor, como que é a relação dele com os amigos, como que é a relação dos pais com a escola, como que é a relação dele com os pais, né? Como que ele vê a escola. Então, tá vendo? São todos os fatores juntos, né? Como que a política pública atua na escola, né? Qual que é na escola vigente, qual que é a ideologia, qual que é a concepção de homem e sociedade daquela escola. Tudo isso vai influenciar na educação e no processo de escolarização. Então, isso, enfatizando de novo, esse é a importância de mudar de fracasso escolar para processo de escolarização. Com o processo de escolarização, o problema não está no indivíduo, está no processo. E assim a gente tem uma visão muito mais ampla. Aí a gente entra na medicalização da educação nos anos 2000 para cá, né? Que é meio frustrante, porque tipo, a psicologia escolar deu um mega salto, né, quando veio essa era de crítica, só que aí ela acabou tendo que entrar nesse embate com a medicalização, que infelizmente voltou de uns anos para cá. Aí eu acho importante isso daqui. A medicalização e biologização da educação é despolitizante, gente, não despolitizem nada. É retrocesso, sim. Gente, não podemos ser despolitizados. Independente de ser de esquerda, de direita, não podemos ser despolitizantes. Qualquer um que chegue e fale, não vota em ninguém, político não presta. Eles estão tendo um discurso despolitizante, gente. A gente tem que fazer parte da política, somos agentes ativos, tá bom? Então, sempre que esses processos despolitizantes são nocivos porque eles alienam a gente do processo, né, que constitui a porra do nosso país, sabe? Então, por favor, né, despolitização é muito ruim. Expurga toda e qualquer possibilidade de questionar o sistema em que vivemos e como ele nos afeta. Então, se o problema está na cabeça da pessoa, em problema mental, então o problema não está na sociedade, o problema não está no sistema. Então, olha só como vira boi de piranha, né? Os problemas mentais viram o foco da coisa, enquanto o sistema continua o mesmo. Pato e a origem da biologização. Ela comenta, né, no livro dela, dessa origem. Então, em seu livro sobre o fracasso escolar, Pato remonta o momento em que o movimento médico de higiene escolar e mental passam a ser parte das teorias psicológicas para a explicação do fracasso escolar. Lembra disso, gente? Foi lá no segundo período, na década de 1900 a 1930. Por isso que eu dei tanta ênfase nele naquele momento, por causa disso. Porque é ele que traz esse movimento de medicalização. Tais teorias vindas do Estado Novo, ou seja, quando a burguesia toma a frente, não é mais império, é a burguesia, novo Estado, democracia, etc., né? Vindas do Estado Novo, viam o fracasso escolar como causa organicistas de distúrbios orgânicos, centralizando o problema na criança e tirando foco o social. Fracasso escolar é coisa de pobre, né? Por quê? Porque a análise do fracasso escolar tem como um dos seus principais argumentos o fato de que o problema de aprendizagem ocorre em crianças de classes populares, e é sobre elas que, durante décadas, recaem as explicações a respeito dos chamados problemas de aprendizagem, né? Então, tipo, se o problema de aprendizagem está na biologia, por que só na classe mais popular que acontece isso, né? Que engraçado, né? Esse tipo de dados. Porque apresentam problemas psicológicos ou biológicos orgânicos, ou mais recentemente socioculturais, bem como analisando o caráter ideológico e repleto de equívocos presentes nessas explicações, resultados de concepções preconceituosas a respeito do pobre e da pobreza no Brasil. Fracasso escolar, coisa da escola. Então, né? Não é coisa de pobre, é coisa da escola. Existe um complexo universo de questões institucionais, políticas, individuais, ou seja, não é que questões individuais não sejam importantes no processo de escolarização. São, mas eles são só uma parte de um processo. Então, de novo, importância do processo de escolarização. Então, questões institucionais, políticas, individuais, estruturais e de funcionamento presentes na vida diária da escola que conduzem ao seu fracasso, mantendo os altos índices de exclusão, principalmente das crianças e adolescentes das camadas mais pobres da nossa sociedade. Aí a gente fala aqui sobre o fenômeno escolar, né, que é esse negócio de processo de escolarização.
Com as críticas aos modelos individualistas feitas pode-se haver uma suspeita de modelos culpabilizadores em que se busca uma causa para o fracasso escolar, ora no aluno, ora na família e ora nos professores. Com essa questão, supera-se o foco. Superando o foco, pode-se passar do fracasso escolar para o processo de escolarização, coisa que a gente está falando desde, né, do Zoom anterior. Assim, desloca o eixo da análise do indivíduo para a escola e o conjunto de relações institucionais, históricos, psicológicas, pedagógicas e políticas que se fazem presentes, constituintes no dia a dia da escola. Então vai ficando claro, né? Como é importante esse processo de fracasso escolar para processo de escolarização, né? Todo mundo tá conseguindo entender, né? Está ficando claro. Daqui a pouco eu tenho que sair, tá, gente? Não sei se vai dar tempo de ver tudo, mas enfim, acho que a maioria é isso. Então vamos correr. A descentralização do psicológico. Como já foi visto, a escola e seu indivíduo estão ligados com uma vasta complexa rede de relações. Quando o psicólogo recebe uma demanda de um fragmento dessa rede, ou seja, o Joãozinho da Silva está tendo problema de comportamento. Isso é um fragmentinho dentro de todo o universo constituído na escola, né? Então ele recebe um fragmento, a demanda é um fragmento dessa rede. E se ele recebe esse fragmento dessa rede, essa parte pequenininha de uma rede toda complexa, e ele escolhe centralizar a origem do problema como sendo psicológica, está cometendo um erro, pois estará desconsiderando inúmeros outros fatores essenciais, demonstrando que está alienado dos fenômenos que se passam na escola, não entendendo o que determina o fracasso ou sucesso na escola. Não é a questão somente individual, mas sim por mecanismos políticos e institucionais. Então, não é que o psicológico não é levado em conta, mas que ele não tem um peso maior que os outros, entendeu? Tudo vai ter um peso, tudo vai ter importância. Então, se você chegar na escola e falar, o Joãozinho da Silva não aprende porque é um problema de reforço dele ou porque o mindset dele precisa ser mudado, sabe? Umas coisas assim, tipo, faz parte, né? Os aspectos psicológicos fazem muito parte, mas não é só isso. Então, é o que a Bárbara falou, né? Tudo se resume a não usar um único elemento para justificar esses problemas, essas queixas. Fenômeno escolar e fenômeno político também. Então, ele é político. Se o fracasso e o sucesso dentro da escola se dão por processos políticos e institucionais, se entende que estudar psicologia escolar é estudar as políticas públicas que embasam essa escola. No campo da psicologia escolar, entender as políticas públicas é compreender como os educadores, alunos e gestores vivenciam suas implementações e participam de sua concepção, né? Então, se a política pública ela vai embasar as escolas, principalmente as escolas públicas, a gente tem que entender como que os educadores, os alunos, né, todo mundo que faz parte desse processo, como que eles vivenciam isso, e como eles como que é a experiência deles com essas políticas. Portanto, conhecer como as políticas são implementadas, as questões postadas pelos educadores, com relação às concepções e perspectivas, as condições de trabalho para sua implementação são fundamentais para que o psicólogo atue no campo da educação. Então, por exemplo, se a gente está numa escola em que o fracasso ou o sucesso da criança depende só dela mesma, e ela tem que estudar, e etc., e recai sobre o professor esse papel de pessoa que vai ensinar essa criança para que ela tenha um futuro, é colocado uma pressão enorme nos estudantes e nos professores. E isso causa adoecimento mental, sabe? Então, as políticas públicas vigentes, elas causam adoecimento mental quando a gente fala nesse tipo de concepção, né? Então, fala, com relação às concepções e perspectivas. Então, é isso, a concepção de que depende só do aluno, a concepção que, ele não foi bem porque o professor ensina mal, etc., entendeu? A gente tem que quebrar com isso, né? Temos que quebrar aqui esse tipo de percepção, né? A gente tem que expandir essa percepção. Não quebrar, mas expandir, né? Que não é um fator só, são vários. A retirada da escola, a crítica dos espaços escolares. Isso aqui é sacanagem, hein, gente? Isso aqui não se faz. O que aconteceu aqui? A partir dos anos 80, houve um movimento por parte da classe educacional
para transferir os psicólogos para uma esfera puramente de saúde, usando como argumento o seu caráter clínico e diagnóstico. Ou seja, o psicólogo não tem que estar na escola falando como que tem que ser feito a educação, que a educação não depende só do aluno. Então, tipo, o psicólogo não tem que apitar nisso. O psicólogo tem que voltar ao passado, onde ele só diagnosticava, entendeu? Então, eles expulsaram a psicologia de um campo educacional e praticamente excluíram ela num campo puramente clínico. Deste modo, para esta classe, a psicologia orbitava a mesma esfera de médicos, dentistas e fonoaudiologistas, e, portanto, não deveria fazer parte da equipe que compõe o quadro da escola. Esse movimento acabou por fortalecer uma compreensão biologizante ou medicalizante da Constituição e do desenvolvimento do psiquismo humano, em consequência do motivo que leva à não aprendizagem. Então, tinha feito um puta de um progresso, aí chega na década de 90 e tem um movimento que retira os psicólogos desse espaço, né? Por que será, né? Por que será? Aí, quando a psicologia tem esse espaço dela retirado da escola, vem os abutres, né? Que aproveitam, né? Que foi deixado os espaços e vem o povo substituir. E quem que substitui a psicologia, gente, nesse processo de aprendizagem? A psicopedagogia e a psicometria. E assim, aquele famoso nada contra, né? Nada contra a psicologia, a psicopedagogia. Mas assim, levando em consideração toda a crítica que foi feita, a psicopedagogia, ela é adaptacionista. Ela vai pegar o aluno que tem problema e vai tentar adaptar ele, entendeu? Então, tá, de novo, focando no aluno, né? O foco é no indivíduo que não aprende, no indivíduo problema, entendeu? Pode ser um trabalho muito lindo que é feito e tal, mas não chega, não é radical, não chega na raiz do problema, né? Então, nesse espaço vazio é ocupado pela psicopedagogia e a psicometria, que são braços da psicologia, só que são braços que levam, né, que não é uma coisa ruim, mas que eles levam ao movimento adaptacionista. Ambos os ramos possuem caráter diagnóstico e acontecem fora dos muros da escola, ou seja, o processo escolar, o fenômeno escolar é de novo retirado de cena, né? Tiram isso daí de cena, porque esses processos ocorrem fora da escola, sendo que o psicólogo escolar, ele atua dentro da escola. Então, ó, reforçando que o fracasso escolar permanece no indivíduo, que não nos processos escolar. Um claro exemplo disso são profissionais que acabam por complementar habilidades educacionais que não são obtidas pelas crianças na escola, que é um caráter compensatório, né? Ah, então a criança não está aprendendo números na escola. Aí vai lá o psicopedagogo, ensina números para ela. Então, tipo, tá vendo? Tipo, eles não chegam na raiz do problema. É tipo, ele não sabe matemática. Ah, deixa que eu ensino. Eu adapto ele a isso. E não, tipo, por que ele não tá aprendendo a matemática? Vamos entender tudo isso, né? Aí o 2000 e a volta da biologização. Falta quanto tempo para acabar? Ah, não mostra. Com a psicopedagogia e a psicometria tomando conta do espaço deixado pela psicologia, isso faz com que se aproximem, né, novos velhos aliados, né? Que se a psicologia saiu de cena, a psicologia crítica, e entrou um braço da psicologia que é adaptacionista, o que aconteceu? Deu a mão com outro ramo adaptacionista, que é o quê? Que é a biologização e a medicalização, né? Então, isso marca a volta da biologização, da educação. Volta-se, contudo, na década de 2000, por causa desses movimentos, né? Temáticas tão populares dos anos de 1950 e 60 retornam com uma roupagem nova. Não se fala mais em eletrocefalograma para diagnosticar distúrbios ou problemas neurológicos, mas sim de ressonância magnética e sofisticações genéticas, mapeamentos cerebrais e relações químicas sofisticadas tecnologicamente. Patologização. O avanço das explicações organicistas para a compreensão do não aprendizagem das crianças e adolescentes retoma velhos verbetes tão questionados por outros setores da psicologia educacional e medicina. Então, dislexia, desortografia, TDAH, disgrafia, etc, etc. Né, que é aquilo que a Kaira acabou criticando, né, que é a patologização, tipo, tudo vira
doença para que tudo seja tratado com remédio, né? Então, qualquer coisa pode ser patologizada para que aí possa dar Garbenal para criança, nem sei o que é Garbenal, gente, mas veio na cabeça. Dá aquele remédio antipsicótico que a Kaira falou, que eu esqueci o nome agora, mas dá aquele tipo de remédio para a criança ficar dopada, sabe? O retorno das concepções organicistas também contam como diagnósticos neurológicos e, portanto, com a possibilidade de medicalização das crianças e adolescentes que recebem tal diagnóstico. Portanto, ter dificuldade de leitura e escrita não são mais questionados na escola, o método ou condições de aprendizagem e de escolarização, mas sim busca na criança, em relação ao seu cérebro e ao seu comportamento manifesto, as causas da dificuldade de leitura, escrita, cálculo, etc. e tal. Então, tem um retrocesso e volta a focar só na criança. Medicalização. Deste modo, uma criança com dificuldade com leitura e escrita ou com problema de conduta pode ser facilmente diagnosticada e medicada. Então, né? Olha só, se essa criança aqui está dando problema. Está dando problema, então bota aí que ela diagnostica ela, dá algum remédio, dá para ela e show. Olha só, né, gente, que loucura. Então, tem esse negócio da medicalização na educação e uma ideia do direito da criança ser medicada. Então, a criança tem direito de tomar esses remédios, etc. E, de novo, né, tirando o foco do verdadeiro problema, né? O retorno das concepções organicistas também contam um diagnóstico neurológico e, portanto, com a possibilidade de medicalização da criança e adolescente que recebem tais diagnósticos. Portanto, ter dificuldade em leitura e escrita não é questão da escola, o método... não, acho que eu já li isso daqui, né? Então, é isso, né? Em resumo, para de ser do fenômeno escolar e passa a ser do fenômeno do individual, do cérebro da pessoa. Então, por essa razão faz importante entender e atuar em políticas públicas, porque as políticas públicas atuais são muito medicalizantes, patologizantes, etc. Aí, aqui eu fiz uma cadeia de associação, né? Adaptacionismo leva a higienismo, leva a biologização, que leva a patologização, que leva a medicalização. Não sei se é necessariamente nessa ordem, né? Mas é mais ou menos isso, né? Um vai levando ao outro. Então, por isso que a gente tem que sempre estar atento, né? Opa, isso aqui é meio adaptacionista. Ou seja, isso pode levar a isso, que leva a isso, que leva a isso, que leva aquilo. Sabe? Então, a gente tem que estar sempre atento. Cacete, gente, tá muito tarde, eu preciso ir daqui a pouco. Não sei se vai dar tempo de aplicar tudo. Tá. A finalidade da atuação do psicólogo na educação deve se pautar no compromisso com a luta de uma escola democrática, já falamos disso 2 vezes, de qualidade, que garanta direito de cidadania à criança, adolescente, profissionais de educação. Então, todo mundo que está dentro desse processo, né? Este compromisso é político, pela 20ª vez é um compromisso político, envolve construção de uma escola participativa que possa se apropriar dos conflitos nela existente e romper. Existente e romper, eu acho. Essa ruptura permite contribuir para o bem-estar da criança, assim como para a aprendizagem da mesma, superando dos obstáculos que barram o desenvolvimento e etc e tal, né, do fracasso escolar. Eu não vou ler essa questão aqui, gente. Eu preciso ir. Como a avaliação psicológica foi dada nas últimas aulas, acho que está mais fresco, né? E assim, aqui é bem resumidinho, né? O que é? Que é basicamente, como já falamos, né? Focado no processo escolar, e não só no indivíduo, então vai com os pais, vai com os professores, etc e tal. Então, eu vou sair agora, tá, gente? Alguém tem alguma dúvida ou algum comentário a fazer antes? Com os slides vai dar certo. É só ler esses slides aqui que dá tudo certo. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Tá certo, então, gente, eu vou parar aqui de gravar. Daqui a pouco eu já vou postar no bagulho lá no Drive, tá bom? Para todo mundo poder ter acesso, porque é bastante coisa, é 1h30 de conteúdo, né? Eu pensava que ia ser mais, para falar a verdade, mas assim, né, já é 8h40, né? A gente começou isso daqui 7 horas, então, bastante tempo, né? Que bom que vocês conseguiram entender. Qualquer dúvida de verdade, pode mandar mensagem no PV se não entendeu qualquer coisa, tá bom? E é isso, beijos.
Não sei se eu vou amanhã, então provavelmente até quarta. Não prometo nada até amanhã, mas até quarta com certeza. Então, beijos, meninas. Beijo, Kneia. Beijo, Natália. Até amanhã, talvez, e até quarta.